Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar alguns momentos só para o pessoal conseguir ir entrando e não perder nenhuma informação dessa live tão rica. O pessoal ainda está entrando. Vamos lá. Aguardar nosso convidado também entrar. Boa noite o pessoal que está me dando boa noite, me cumprimentando. Bom, gente, vamos começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um momento de troca de experiência, de informações, sempre muito rico de conhecimento e trazendo, obviamente, uma pessoa de uma bagagem tremenda. Hoje nós recebemos o Dr. Nelson Maurício, um conceituadíssimo farmacêutico que vem junto com informações muito benéficas que agregam demais ao nosso conhecimento. E hoje nós vamos abordar um assunto que é como cuidar de pele e cabelo nessa estação que nós estamos entrando, que é o outono. Nessa estação que começam os tratamentos mais invasivos, os peelings. Então, nós precisamos muito tomar cuidado com a proteção da pele, com a renovação da pele. Isso é muito, muito, muito importante. E os cabelos, que geralmente é uma parte que a gente esquece. Acha que não precisa de um cuidado especial. Saímos do verão, então tomamos o cuidado com produtos com fator de proteção, produtos para hidratação, já que, né, apesar do momento pandêmico, tivemos a reabertura de algumas praias e piscinas e as pessoas se preocupam muito e esquecem desse cuidado em específico com nessa estação que também necessita, tá? Então vamos aguardar o Dr. Nelson, que acabou de entrar, e vamos começar essa nossa conversa muito boa. Doutor Nelson está... Boa noite, Boa Juliana. noite, doutor Nelson, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite. É com Imagina. grande alegria que eu o recebo aqui para trocarmos informações nesse momento de grande troca de conhecimento. Perfeito.
Prazer é meu. Boa noite a você, boa noite a todos. E sempre é bom falar, né, Juliana? Falar de ciência, falar de ativos novos, falar do bom cuidado, né? Da pele, do cabelo, do corpo, da saúde no geral, né? Então, estou aí muito feliz de estar aqui com você hoje. Já tem bastante gente já aí nos acompanhando e com certeza vai ser uma conversa agradável, que hoje tem muitas lives, né? Você sabe que eu até mudei um pouquinho essa rotina, coloquei minhas lives, eu chamo de live da madrugada, né? Tenho feito 3 lives e você sabe que tem muita gente acordada esse horário. O pessoal está com o cortisol alto, então eu estava fazendo meia-noite, agora eu mudei, coloquei 10 e 7. Então é um prazer sempre estar com todo mundo que está na nossa área, né? Que gosta de ciência, gosta da pele, gosta do cabelo, gosta do corpo. É que a gente fala, né? Nós falamos. Na verdade, é o estilo de vida saudável. Você sabe que as pessoas que são vaidosas, elas têm uma grande vantagem, porque a pessoa vaidosa, dificilmente ela entra em depressão. O fato de você se cuidar, você aumenta a tua autoestima, isso também aumenta a imunidade. Engraçado, né? Então é muito importante. Você viu que eu venho fazer minha livezinha aqui, eu coloco a minha gravatinha, coloco meu paletó, porque eu encaro como se eu estivesse dando uma aula. Para mim, quando eu falo de pele, falo de tudo que é da ciência, eu levo muito a sério. Então, eu encaro como se eu estivesse dando uma aula no congresso. Então, por isso que eu sempre estou de gravata, de camisa, porque a gente também tem que se cuidar, né? E quando você se cuida, você tem essa autoestima, a gente vive melhor, né? Cada um tem um jeito, né? Não estou falando aqui que quem não tem está errado. A gente tem que respeitar o estilo de vida de todo mundo. Mas o importante é cada indivíduo, né? Então, é aquela coisa que eu falo. Tem gente que gosta de tatuagem, brinquinho, cada um faz o que quer. Se a pessoa se sente bem daquela maneira, parabéns, pode sentir. E por isso que a gente tem que respeitar a individualidade, né? Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que o mais importante, além de lidar com a autoestima, além de tudo isso que você falou, eu acho que o cuidado, nós cuidarmos de nós mesmos. Eu acho que isso é extremamente importante. Mexe com a vaidade? Mexe, mas mexe com a nossa saúde também. Isso tem que ser levado extremamente a sério. Principalmente quando a gente fala de cuidados com a pele, cuidados com o rosto, que é o nosso cartão de visita. Perfeito. A gente não pode simplesmente ir em qualquer profissional. É verdade. Profissionais que não se especializam, que não estão de acordo com as novidades. Né? Então, isso também é muito importante. Falando nisso, Dr. Nelson, vamos começar falando sobre o que começa, né, o que vem muito em voga agora nessa estação, que são os peelings. Começa a temporada de peeling, principalmente porque o pessoal não costuma se cuidar de forma correta no verão, acaba aparecendo manchas, as espinhas e tudo isso. Então vamos falar um pouquinho sobre os peelings e os ácidos utilizados? É o assunto que eu mais falo, que eu mais gosto é de peeling. Vamos falar. Então, você sabe que agora vai chegando o outono para frente, é o momento que as clínicas... Agora nós estamos vivendo uma circunstância especial, né? Mas mesmo assim, tem várias clínicas que estão agendando, então o paciente vai em um horário, não tem aglomeração, e continua, né? Porque a gente envelhece todos os dias. E a parte dos peelings, a gente lembra, né? Todo mundo que está nos assistindo, o peeling é o nome genérico. Então, o peeling é o nome genérico de todos os esfoliantes. Então, ácido mandélico, glicólico, GES, pirúvico, salicílico, fenol, TCA, tudo isso é peeling. E aí, os peelings, eles são divididos, né, Juliana, por famílias. Então, quando nós estudamos os ácidos por família, fica mais fácil você compreender. Principalmente se o profissional é iniciante, quando você joga muita informação para ele, ele acaba confundindo um pouquinho a característica de cada família. Então, eu estudo peeling há mais de 20 anos, eu aprendi de forma didática estudar os ácidos de forma por família. Então, por exemplo, uma família que é muito conhecida, que eu sei que vocês têm um ativo lá, é a família dos alfa-hidroxiácidos, né? Então, a família dos alfa-hidroxiácidos, eles apresentam uma característica. Então, eles são tempo dependente, pH dependente e concentração dependente. Como ele é tempo dependente, esses ácidos, então,
nós temos que neutralizá-los. Então, quando eu vou dar aula, vou dar curso, né, a gente vai fazer alguma apresentação, quando você coloca isso para quem está ouvindo, fica mais fácil de você entender, porque qualquer ácido que você jogar nessa família, o profissional sabe que ele vai ter que neutralizar. Por exemplo, o ácido mandélico, o glicólico, o lático, o tioglicólico, são ácidos que exigem, que nós falamos, exigem neutralização, porque a família dos alfa-hidroxiácidos, eles dependem de pH. Então, olha que bacana, né? Para a gente falar um pouquinho de dois ácidos que são importantes para a gente. Nossa pele, nós temos o pH ácido, devido ao ácido lático. Então, a nossa pele, o pH da epiderme, ele vai de 4,2 a 5,5. E o pH da derme, ele é 7, devido aos vasos sanguíneos. Então, mas o que controla a nossa microbiota cutânea, para você ter uma ideia, é o pH ácido. Quando uma pessoa usa, por exemplo, sabonete em barra, o pH alcalino, que é feito pelo método de saponificação, ele altera esse pH, então você tem uma alteração dessa microbiota, e principalmente, né, das filagrinas, que são proteínas precursoras dos fatores de hidratação natural da pele. Olha como que é bacana quando você entende a fisiologia, né? Então, o nosso pH ele é 4,2 a 5,5. Se eu vou fazer um pino de ácido mandélico, que eu sei que vocês trabalham, o ácido mandélico, ele é um alfa-hidroxácido retirado das amêndoas, e ele apresenta uma característica muito legal. Ele tem uma molécula grande, para você ter uma ideia, o peso molecular do ácido mandélico, ele é o dobro do ácido glicólico. O ácido glicólico tem um peso molecular 76, o ácido mandélico tem 152. E a característica deles são diferentes. Enquanto o ácido glicólico é hidrossolúvel, o ácido mandélico é lipossolúvel. Então, na hora que eu vou lá fazer a neutralização, eu deixo 5, 6 minutinhos fazendo o peeling. Quando eu for remover, né, o ácido glicólico, eu posso removê-lo com água, porque eu vou conseguir, como ele é hidrossolúvel, eu consigo, então, interromper a ação dele. Por que a gente tem que neutralizar? Porque eu tenho que voltar o pH fisiológico. Porque se eu continuar com o pH 2, que é o pH que nós deixamos o padrão, né, o pH 2 para os alfa-hidroxiácidos, ele vai acabar irritando a minha pele, né? Mas o ácido mandélico é lipossolúvel. Então, se eu remover com água o ácido mandélico, pode ser que eu não remova todo o ácido mandélico. Então, eu tenho que fazer uma reação, na verdade, chamada de neutralização. Eu coloco uma base, que é o hidróxido de sódio, 5%, 10%, e aí eu consigo, então, neutralizar a ação desse ácido. Com isso, eu retorno ao pH fisiológico. Porque se o profissional não neutralizar direito, principalmente o mandélico e o pirúvico, o paciente depois pode ir para casa e ligar e falar assim, doutora, minha pele continua pinicando. Isso se dá pelo fato de não ter neutralizado corretamente. Então, mesmo uma família, né, como a família da gente, eu tenho 6 irmãos, né, nós somos uma família de 7 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, nós somos diferentes. Cada um é parecido, mas não é igual. Não é? Então, mesmo a família, você tem características diferentes. Então, a família dos alfa-hidroxiácidos, eles apresentam características diferentes. E o ácido mandélico, que eu sei que vocês vendem, né? A Expienta vende, o ácido mandélico, ele tem uma característica muito importante. Por ele ter esse peso molecular grande, a molécula grande, nós deixamos ele para fazer, então, em fototipos 3 para cima. Então, fototipo 4, 5 e 6. No negro, principalmente, o negro apresenta muita pseudofoliculite de barba, né? Por quê? Sim. Porque o pelo do negro, ele é elíptico, ele não cresce para fora, ele cresce para dentro. Então, criam-se aquelas pseudofoliculites, aí nós vamos lá, como ele tem um fototipo alto, nós escolhemos, então, o principal ácido para fazer em pele negra é o ácido mandélico. O que ele faz, né? Ele diminui a coesão dos corneócitos que está segurando o pelo. Então, você faz o quê? Uma diminuição dessa coesão dos corneócitos e aí o pelo sai, né? Então, isso é importante a gente caracterizar qual ácido que eu vou usar. O Brasil, como a nossa população é miscigenada, nós temos, assim, muitos pardos, muitos negros. Então, o profissional, ele fica de olho. Quer ver outro fototipo alto, Juliana? É o oriental. O oriental é fototipo 4. Então, às vezes, você vê uma japonesinha com aquela pele bonitinha de porcelana, mas ele é fototipo alto. Então, aí... além do que ele tem os poros mais dilatados, né? Mais dilatados também. Então, o oriental, você vê aqueles poros dilatados. Então, o ácido mandélico também, ele é nosso peeling de escolha para fazer peeling genital. Então, na região genital, nós diminuímos a concentração do mandélico. Na face, no rosto, é feita a 50%.
Na região genital, na axila, na virilha, nós usamos ele a 30%. Então, o ácido mandélico é o nosso ácido aí hoje de escolha, né, para fazer prototipo alto, por essa característica. Outro benefício do ácido mandélico muito bom é combinar ele com laser. Nos Estados Unidos, a maioria das clínicas que trabalham com laser, eles preparam a pele do paciente com ácido mandélico. Então, você tem um uso domiciliar, 10% de ácido mandélico, e normalmente as clínicas fazem 4 peelings primeiro. Como o ácido mandélico ele não causa uma descamação na pele, eles fazem a cada 15 dias e depois, aí na quinta sessão, eles fazem um laser. Então, o ácido mandélico é um ácido assim, particular que tem uma ação muito bacana na nossa pele. Sim, o ácido mandélico, como o Dr. Nelson já disse, nós temos disponível aqui na Excipienta. É um ácido que nós trabalhamos, é um ácido que tem muita saída, mas como o Dr. Nelson acabou de explicar, precisa tomar cuidado, tanto na escolha do ácido, quanto no procedimento. O ácido mandélico é um ácido muito versátil. Sim. Né? Eu tenho uma pergunta. Na minha aula de peeling, a professora disse que não precisava neutralizar o ácido mandélico. Olha, eu não sei com quem você fez a aula, né? Então, a gente respeita todos os profissionais. Depende muito, olha só. Por exemplo, a indústria cosmética, que vocês também vendem para farmácia e manipulação, e para a indústria cosmética, para a indústria que vende. Existe uma legislação que todas essas indústrias cosméticas que comercializam ácidos, eles não podem fazer qualquer tipo de ácido da família dos alfa-hidroxiácidos acima de 10% com um pH menor do que 3,5. Né? Então, eu vou te explicar direitinho, você que perguntou e está nos assistindo. Então, o que acontece? O que manda, na verdade, nos ácidos é um chamado pKa. O que é pKa? Né? pKa é a constante de ionização. pKa foi Deus que criou. Então, ninguém muda o pKa dos ácidos. Não é? O pKa do ácido pirúvico, que é lipofílico, é 2,5. O pKa do ácido glicólico, que é hidrossolúvel, é 3,86. O pKa do mandélico é 3,83. Né? 3,83. Como ele pertence à família dos alfa-hidroxiácidos, normalmente, para ele ter o efeito de peeling, eu tenho que abaixar o pH dele para fazer peeling, tá? Não o home care. Nós abaixamos o pH dele para 2. Então, qual que é a regrinha? Você que fez a pergunta. Quanto mais baixo o pH do pKa, mais o quê? Ele vai liberar os prótons na solução quando ele vai se ionizar na nossa pele. Quando ele entra em contato com a nossa pele e tem água, ele se ioniza. Então, ele vai liberar os prótons num pH baixo. Provavelmente, a tua professora estava se referindo a um produto que é industrializado que o pH é 3,5. Então, lembre-se que eu falei assim, o pKa do ácido mandélico é 3,83. Se eu manipulo um ácido mandélico e coloco o pH 3,5, ele não é peeling, ele é um hidratante. Por isso, então, que as esteticistas elas fazem um trabalho maravilhoso, mas elas fazem vários steps, que a gente chama, né? Vários passos para conseguir aproveitar o máximo desse ácido que ela está usando, que na verdade não é um ácido, é um ácido parcialmente neutralizado. Na verdade, quando você pega esse ácido que foi feito na indústria cosmética e ele foi colocado uma base para subir o pH, eu não tenho mais ácido mandélico livre, eu tenho mandelato de sódio. Se eu usar o ácido glicólico, eu tenho glicolato de sódio. Então, eu tenho o sal do ácido. É diferente na farmácia de manipulação, que nós podemos acertar o pH. Se eu quiser dispensar um ácido mandélico pH 0,51, eu dispenso. Se eu quiser fazer 2, eu dispenso. Então, provavelmente, a tua professora estava se referindo a um ácido mandélico que estava com o pH muito alto. Então, quando você coloca um pH muito alto, você vai ter o quê? Você tem um ácido parcialmente neutralizado. Para te dar um exemplo, para completar essa informação, você pode fazer assim, um ácido glicólico 70% e colocar ele no pH 4, você deixa meia hora na tua pele e não vai fazer nada. Eu posso pegar o mesmo ácido glicólico, metade da concentração dele, 35%, e colocar no pH 1, você não suporta 30 segundos. Por isso, que no início, quando a Juliana me perguntou, eu falei para vocês, nós que estudamos peelings, nós temos que ser bem assim, didáticos e ter essa ideia, né, fundamentada. A família dos alfa-hidroxiácidos não depende de um parâmetro só, ele depende de 3. Concentração, pH e tempo. Ou seja, quanto maior a concentração, quanto mais tempo eu deixo, quanto menor o pH, ele penetra mais. Então não é um parâmetro só.
Então, para você poder julgar se um pire está fazendo efeito ou não, se eu preciso neutralizar ou não, eu preciso, então, considerar esses 3 parâmetros. Eu não posso só agir no pH, só na concentração e no tempo. Então, provavelmente foi isso. Mas eu estou te garantindo que todos os alfa-hidroxiácidos, eles têm que ser neutralizados. Tá? O glicólico, por exemplo, ele é o protótipo dos alfa-hidroxiácidos. Por que o glicólico, muitos profissionais deixaram de usar o ácido glicólico? Porque o ácido glicólico ele tem só 2 carbonos. Dentro dos alfa-hidroxiácidos, é o alfa-hidroxiácido com o menor peso molecular. Então, ele penetra de forma irregular. E aí, Juliano, olha que bacana, né? A gente está acostumado, trabalha com pine muitos anos. Qual que é um erro muito comum que é feito, né? Daqui a pouco a gente vai falar de retinoides, né? O Adapaleno, que eu adoro, que vocês têm também. Isso. O que acontece? Quando nós fazemos pines com a família dos alfa-hidroxiácidos, a maioria dos profissionais, eu englobo todos os profissionais da área que trabalham com pine, normalmente o preparo de pele ele é feito com ácido retinóico. O que o ácido retinóico faz? O retinóico é o campeão, né? Porque nós temos receptores no DNA para o ácido retinóico, né? Para todos os retinóides. Só que o retinóico, ele faz um turnover celular na pele muito grande, a pele fica muito fina. E aí o que acontece? O paciente prepara a pele lá 10, 14 noites, ele vai para o consultório e no consultório ainda a pele dele é desengordurada, às vezes até por acetona pura. O que acontece quando você coloca o ácido? Ele já penetra com facilidade. Então, qual que é a dica para vocês que estão nos assistindo aqui? Se você vai fazer um peeling de ácido glicólico, prepara com o próprio ácido glicólico. Se você vai fazer um peeling de ácido mandélico, prepara com o ácido mandélico. Se você tem uma pele mais sensível, troca o ácido retinóico pelo quê? Pelo adapaleno. Que nós vamos conversar daqui a pouco. O peso molecular do adapaleno é 400. O peso molecular do retinóico é 300. Então, o retinóico, por ele ser lipofílico, ele penetra com muita facilidade na pele. Então, isso, a gente só vai pegando, né? Vai fazendo esse refinamento com o tempo. A gente vai aprendendo na prática. Porque o peeling também é isso, né? Eu sempre falo o seguinte, Juliana, eu troco a palavra P de peeling por F. Peeling é feeling. Você tem que analisar tudo, né? Eu dou curso no Brasil inteiro. Então, quando você vai dar um curso, por exemplo, no Nordeste, vem as modelos para a gente fazer os peelings na prática, você vê as mulheres com a pele oleosa, com os poros abertos, com a pele grossa. Você vai fazer um curso lá em Porto Alegre, Santa Catarina, qual que é a maioria da população ali? Descendentes alemães e italianos. Fototipo baixo, olho claro, a paciente acerta com rosácea. Então, a gente não pode generalizar. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele tem que ter olho, né? Você tem que ter a teoria para você seguir, a gente tem que ter um parâmetro, mas o mais importante que manda é quando você vê o paciente e fala assim, peraí, o que eu vou fazer nesse paciente aqui? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando você usa a teoria na prática, a prática funciona. Exatamente. Exatamente isso, doutor Nelson. É por isso que nós sempre damos ênfase exatamente no profissional de qualidade, né? Naquele que tem conhecimento. Porque não dá para usar a mesma teoria para todas as pessoas. Não dá. Nós, no Brasil, nós temos uma miscigenação muito grande. E isso gera peles diferentes. Sim, então, isso precisa ser tomado cuidado, né? Só aproveitando essa atmosfera aqui de renovação celular, peeling que nós estamos, ou feeling, né? Verdade. Como você bem colocou, o que você acha do uso do adapaleno? Você já começou a falar, né? Mas vamos dar um pouco de ênfase ao adapaleno. Que é um produto que nós também trabalhamos, a Excipienta também tem, e é um produto comum, conhecido já no mercado. Bom. Muito bom. Então, o adapaleno, ele faz a proliferação celular, a renovação celular, e principalmente para pacientes que têm a pele oleosa, acneica, que cria comedão, né? Então, ele faz o quê? Ele tira aquela rolha que a gente chama, aquela rolha. E principalmente para pacientes que têm a pele sensível, né? Que não suportam o ácido retinóico. Então, o adapaleno, na verdade, nós chamamos ele do ácido retinóico evoluído, né? Porque ele causa menos irritações do que o próprio ácido retinóico. Tem paciente... É muito legal, né? Isso aqui daria para a gente ficar conversando aí um tempão. Uma diferença muito grande da farmácia magistral para a indústria, né? Todo mundo tem seu papel, eu sempre sou a favor, todo mundo tem o seu lugar, né, no trabalho, todo mundo merece respeito, né? Mas uma diferença muito grande da farmácia de manipulação é que na farmácia de manipulação você consegue personalizar as formulações.
Então, por exemplo, nós temos aí no mercado formulações prontas da indústria que ela é padronizada. Então, ela foi feita em cima de N pacientes que fizeram o teste lá, foi aprovado e colocou. Mas o nosso horizonte ele é muito grande. Então, se você pega uma pele, eu sou ruivo, por exemplo, agora estou com cabelinho branco, mas a minha mãe é ruiva de cabelo vermelho, eu tinha o cabelo vermelho quando era menino, né? Depois foi escurecendo. Mas se você colocar assim no sol com o meu braço, vai ficar tudo de fogo, né? Então, o que acontece? Eu não posso usar ácido retinóico. Eu não posso. Se eu usar, eu fico muito vermelho e eu me empupoco. Então, eu tenho que usar um derivado do ácido retinóico. Por exemplo, o adapaleno, aí já não me dá. E como a farmácia magistral ele tem essa flexibilidade, então os prescritores podem fazer o quê? Usar o adapaleno 0,1, 0,2%, você faz lá 10, 15 graminhas, você usa à noite e você vê, se você adaptando, aí você pede uma quantidade maior. Agora, se você compra um produto já pronto, 30, 50 gramas, se você usar uma semana, você não conseguir mais usar, o que você tem que fazer? Ou você vai dar para alguém ou jogar fora. Sim. Então, o adapaleno é muito interessante para essas peles, porque a pele oleosa, né? A pele oleosa, tudo na vida eu falo o seguinte, né? Nada é 100% perfeito, né? Tem a compensação. Então, a pele oleosa, ela enruga menos. Mas também ela enjoa para sentir a pele oleosa, porque os poros ficam maiores, né? Aquela brilho, né? Que é aquele brilho, que não é o brilho quando eu brinco nos meus cursos, não é o brilho de gente rica que brilha a pele, é aquele brilho oleoso, né? E ninguém quer ficar daquele jeito. Então, quando você usa tipo do adapaleno e você vai fazendo pires, e ele casa muito bem com o ácido mandérico. Por quê? Porque o ácido mandérico também é lipofílico. Então, você vai fazendo pires, você vai melhorando essa oleosidade, e aí entra uma coisa muito interessante, Juliana. Não basta só nós hidratarmos a pele com produtos tópicos. Quando você usa, por exemplo, os aminoácidos, os colágenos, né? Colágeno hidrolisado, peptídeo de colágeno, e você usa também o ácido hialurônico, você aumenta o teor de água, porque a nossa pele, ela tem aquele manto hidrolipídico, né? O que é uma pele oleosa? Uma pele oleosa é como se você pegar um creme, né? A/O, que a fase externa tem mais óleo do que água. Então, quando você pega uma pele oleosa, você tem mais óleo do que água. Então, a glândula sebácea está produzindo muito sebo. Então, nós temos que ser inteligente. Quem trabalha com pele, o que eu tenho que fazer para diminuir a oleosidade? Eu tenho que aumentar o teor de água. Então, uma pele oleosa é desidratada. Olha o que eu vou falar para vocês. Uma pele oleosa é desidratada. Então, eu tenho que hidratar essa pele. Eu tenho que usar produtos que não agridem a pele. E essa hidratação ela pode ser feita topicamente e via oral. Então, quando eu subo o teor de água, a minha glândula sebácea fala assim, legal, agora a pele está hidratada, eu vou parar de produzir, então, sebo. Então, nós controlamos a oleosidade, né? Essa homeostase cutânea. Por exemplo, o adapaleno, ele nos ajuda muito, porque como ele é lipofílico também, os ativos lipofílicos, eles têm uma permeação na pele muito boa. A nossa camada córnea, ela é queratinizada. Então, ativos lipossolúveis têm uma permeabilidade muito maior. Então, por isso que não precisa usar 5, 10%. Você usa 0,1, 0,2%, é o suficiente para ele ter ação farmacológica. Exatamente. E só um adendo que eu acho assim muito importante, quando a pessoa tem a pele oleosa, que ela fica brilhando e tudo mais, vale lembrar que a tendência dela é usar mais maquiagem para disfarçar essa oleosidade. E com isso você tem o aumento de impurezas, o entupimento dos poros, e nem sempre os produtos para limpeza são os apropriados, né? E você também não consegue garantir que toda aquela maquiagem foi tirada. Então, quem tem a pele oleosa precisa de um tratamento específico para exatamente não acontecer algo que venha a prejudicar mais ainda a sua pele. Perfeito. A Ana Paula está colocando aqui. A oleosidade da pele indica desidratação? Olha, Ana Paula, nós precisamos ver vários fatores, porque poros abertos e oleosidade também tem um fator genético. A gente não pode esquecer que geneticamente, né, algumas pessoas já vêm com essa pele mais oleosa e a pele com poros abertos. Mas, como nós temos hoje a epigenética, nós conseguimos, então, controlar. Na verdade, nós temos uma homeostase cutânea, né, e até uma homeostase corporal. Então, nós conseguimos, então, você pode usar aqueles lencinhos também adstringente para diminuir a oleosidade e hidratar. Quanto mais você hidratar essa pele, então, menos oleosidade ela vai ter, né? Então, é o controle. Você vê que tem pessoas que têm um couro cabeludo
oleoso, né? Aquela pessoa que toma banho, depois de 1, 2 horas, aquele cabelo dela, você olha assim, você fala assim, nossa, tá encebado, tá sujo. Às vezes não, é o couro cabeludo que ele tá oleoso, né? E aí, falando em couro cabeludo, né, Juliana? A gente Sim. pode fazer o quê hoje? Eu gosto muito de cabelo também. Eu estudo tudo, né? Eu sou meio nerdzinho. Eu estudo até 1 hora da manhã, todos os dias, né? Acabando a live aqui com você, eu já tenho os estudos que eu tenho que fazer aqui, porque eu gosto, né? Eu me sinto bem. Para mim, não é obrigação. Amanhã eu tenho que fazer 2 aulas, 2 cursos que eu vou dar. Eu vou ficar das 9 da manhã até 20 horas, 21 horas fazendo meus cursos, né? Não sou bitolado, não. Tenho minha família, tenho meu filho, tenho meus cachorros. Nós temos 5 cachorros aqui em casa. Então, é assim. Mas eu adoro estudar. Então, quanto mais a gente estuda, você vai fazendo correlação. Então, o couro cabeludo, por exemplo, oleoso, seborreico, ou aquele paciente que vai fazer um transplante capilar, ele tem aquelas plaquinhas, né? Aí nós vamos, por exemplo, o ácido salicílico, que é outro peeling também, que nós fazemos na pele. O salicílico também ele controla os poros abertos, o salicílico controla a oleosidade, porque ele é um beta-hidroxiácido que tem essa característica. Ele é queratolítico, né? Então, também sei que vocês têm um produto muito bacana, que é um produto que é hidrossolúvel, né? O salicílico é lipossolúvel. O salicílico... É o Saliskin Hair, Saliskin né? Hair. Que é um ácido salicílico já solubilizado. Ótimo, O ácido ótimo. salicílico nós encontramos no mercado na forma de microcristais, né? Na forma sólida. E o ácido salicílico, o Saliskin Hair, ele já está solubilizado. E pode ser usado em shampoo, pode ser usado em creme, tem uma ampla aplicação. Sim. Doutor Nelson, esse Saliskin Hair também pode ser usado nos exemplos que o senhor está dando? Sim, pode usar. Obrigado, Tora Santa. Tora Santa está fazendo elogio aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente tenta colaborar da melhor forma possível. O salicílico, você sabe que eu uso muito salicílico, né? O salicílico, ele é um coadjuvante, que nós chamamos, muito grande. Por exemplo, o ácido mandélico, que nós estávamos falando agora há pouco, o ácido mandélico tem uma característica. Ele faz uma esfoliação, porém, ele não faz uma descamação importante. Mas, para a população no geral, né, a palavra peeling quer dizer descamar. Shampoo que não espuma muito, não presta, né? E não é bem verdade. Você tem um shampoo, às vezes, com lauril sulfato de sódio, que causa grandes problemas no couro cabeludo, e ele espuma muito, não é? Às vezes você pega um gel de barba que não espuma e você consegue fazer a barba da mesma maneira. Mas, popularmente, às vezes o profissional faz um peeling, se ele não descamar, o paciente parece que ele não fez nada. Então, nesses casos, nós usamos o salicílico, por exemplo, 15%, acima de 3%, o salicílico é queratolítico. Até 2% é chamado queratoplástico, né? Então, o salicílico, Juliana, nós usamos muito. No couro cabeludo, por exemplo, nós podemos usar o Saliskin Hair como um pré-shampoo para poder lavar aquele couro cabeludo, principalmente de pacientes que fizeram transplante capilar, que aumentou muito no Brasil. Muito, muito, muito. Existem profissionais dermatologistas, por exemplo, que cuidavam de maneira geral pacientes, eles se dedicaram hoje exclusivamente para o transplante capilar. É perfil, né? É perfil. Sim. Então, o médico gosta de fazer aquilo lá, porque precisa ter paciência, precisa ter técnica, né? Só que depois, esse paciente que fez lá, depende com o número de folículos que foi transplantados, né? Ele vai ter o couro cabeludo dele que precisa ser trabalhado. Então, o salicílico, eu trabalho também com fotobiomodulação, com laser de baixa potência e LED de baixa potência, e é muito comum os profissionais terem um lavatório na clínica para você tratar do couro cabeludo doente, né? O cabeleireiro, que é um profissional também muito bacana, cuida da beleza da gente, mas ele trata do fio de cabelo. Quem trata do couro cabeludo doente é um profissional, um terapeuta capilar ou médico que precisa entender disso, né? Então, o ácido salicílico, o Saliskin que vocês têm, nós podemos fazer um shampoo para ele ter uma ação queratolítica e limpar o couro cabeludo. Então, muitas vezes, aquela oleosidade que aquele paciente apresenta, né, nós temos que equilibrar essa oleosidade. Aí você pode colocar peritonato de zinco, sulfeto de selênio, você tem vários ativos, a vitamina B6, né? O zinco, eles agem naquela enziminha chamada 5-alfa-redutase, porque o que ocasiona, olha que bacana, né? O que ocasiona essa oleosidade do couro cabeludo e na nossa pele, muitas vezes é o DHT. O DHT, que é o hormônio, a dihidrotestosterona, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase,
Então, se a mulher, se o homem estiver com muita testosterona, essa enzima vai fazer o quê? Vai gerar mais DHT. E o DHT, ele tem essa função de oleosidade na pele, né? E do couro cabeludo também. Então, o Saliskin Hair, ele é muito importante para nós usarmos ele no couro cabeludo, com esse objetivo, então, de regular essa oleosidade. E da mesma forma que eu falei da pele, nós temos que controlar, então, ver o quê, né? Aí o profissional bom hoje, Juliana, ele não precisa ser especialista em determinado assunto, mas ele tem que ter uma visão geral. Então, não tem como você hoje cuidar do acne de um adolescente que está com aquela acne, pele oleosa, que é de cabelo, até exortismo, se ele não pedir um exame laboratorial para ver os níveis de hormônio, como que está o nível de hormônio. Então, quando o profissional tem essa visão, fica mais fácil para ele entender o que está acontecendo e na parte da bioquímica ele consegue controlar todos os processos. Na verdade, nós somos bioquímica pura, né? Então, o profissional, sim, quando ele estuda um pouco da parte de bioquímica, com os ativos que nós temos hoje no mercado, fica muito fácil da gente, então, controlar a oleosidade do couro cabeludo. Então, o salicílico é excelente. Nós podemos usar, então, como um pré-peeling no couro cabeludo, pode usar no rosto também. E a grande facilidade do produto que vocês têm, de ele ser hidrossolúvel, porque muitas vezes, algumas farmácias colocam água no salicílico normal e depois, quando o profissional vai usar, ele está cristalizado. Isso. O salicílico é lipossolúvel. Então, quando você já tem um produto que é hidrossolúvel, além de ficar mais fácil para ser manuseado no laboratório, nós não vamos ter esse problema de cristalização. O mandélico também. O mandélico, algumas farmácias fazem peeling de ácido mandélico e faz, por exemplo, num gel normal, no gel de natrosol. É um gel que ele vai muito bem com o glicólico, porque o natrosol ele suporta pH ácido. O carbopol não, o Aristoflex não. O ácido mandélico, então, ou você faz ele num gel alcoólico, ou então você vai ter que veiculá-lo em álcool e propileno glicol. Senão, na hora que nós manipulamos lá na farmácia, ele fica bonitinho. Mas depois, no consultório, o profissional, às vezes, vai ter que colocar em banho-maria que ele ficaria mel. Ele cristaliza. Agora, uma grande vantagem, então, que vocês têm é já nos oferecer um salicílico que é hidrossolúvel. Isso ajuda demais a gente na manipulação e o profissional que vai utilizar. Então, muito legal. Exatamente. E tem um questionamento aqui da Edna, que ela está perguntando qual é a concentração do ácido salicílico. Na verdade, o Dr. Nelson vai falar qual é a concentração que ele indica, e a mesma concentração indicada é feita de Saliskin Hair. Tá? A única coisa que vai ter que aplicar o fator de correção por ele estar concentrado a 50%, né? E já vir solúvel. Mas é a mesma dosagem. É só fazer a conversão, né? Você fazer a correção, né? Então, para o cabelo, o shampoo, pré-shampoo de salicílico é 6%. Então, no Saliskin Hair você vai colocar 12%, tá? Porque ele está 50%. Mas tranquilamente, ele vai estar solúvel ali. É só você colocar 12%. Você coloca no shampoo, né? Então, hoje tem vários shampoos também, sulfato free, que você pode estar fazendo. Então, é muito legal. E olha, eu não testei ainda, até vou testar agora, depois do feriado, Juliana. Dá para fazer uma espuma. Eu manipulo com salicílico normal, uma espuminha de 5% a 10%. Porque tem pacientes que têm dificuldade de usar gel, usar um creminho, né? Ou usar uma loção hidroalcoólica. Você faz uma espuminha com o salicílico, como ele é hidrossolúvel, vai ficar mais fácil ainda, porque a espuma é água, né? Coloca uma saponina lá e coloca o salicílico, no consultório você já pode fazer até um pré-peeling com ele. Quando você vai limpar o rosto do paciente que tem uma pele oleosa, e esse paciente, às vezes, ele tem a pele mais sensível, se você usar álcool, acetona, éter, licor de Hoffmann, você vai irritar a pele dele logo no primeiro passo para limpar a pele dela. Então, se nós fizermos uma espuma, 5%, né? Você coloca 10%, que no caso você tem que fazer a correção, já vai ficar uma espuma muito bacana, chique, né? Porque espuma é chique, é coisa de gente rica, espuminha. Você faz uma espuminha lá, deixa 3, 4 minutinhos, limpa. Essa espuma dá para fazer com uma espuma que precisa ter lauril sulfato de sódio, né? Nós temos alguns ativos no mercado hoje que são saponinas que não agridem a pele. Tem a quinoa, tem o Amisoft, tem várias saponinas que você pode fazer isso. Então você limpa aquela pele. Vocês têm algum ativo que faz a parte de espuma? Vocês tinham o... A quilaia. Quilaia. Você tem ainda, quilaia?
Não, Excelente. nós Não tem não temos, mais? na verdade, nós tivemos dificuldade para comprá-los, mas Então, já retomamos o nosso contato com o fabricante. retoma porque aquilo lá é excelente. Aquilo lá é Sim, excelente. E a gente não tem muita opção no mercado para fazer espuma. Tem o Lauril, né? O Amisoft, que é do ácido glutâmico, que é muito bom também. A Quilaia, a Misoft Quinoa, também trabalhamos. muito. Então, a Amisoft é excelente. Quando você não quer agredir a pele, o ideal é fazer a Amisoft. Agora, quando Sim, você, uma pele mais oleosa, né? Que você, o paciente não preparou a pele, então você pode até fazer uma espuminha com ureia, por exemplo, que é queratolítica, né? Eu misturo a ureia com salicílico. E agora com salicílico hidrossolúvel fica melhor ainda. Você deixa lá 3, 4 minutinhos, você faz com que depois o peeling penetre muito mais, porque a nossa grande barreira é a camada córnea. A camada córnea é queratinizada. Então, a camada córnea é engraçada, né? Tem uma definição de camada córnea que é assim: camada córnea são células mortas, né? Eu tenho outra definição para camada córnea. Camada córnea são células que ocupam espaço sem função, não é? Então, quando você sim. remove essas células, você faz, né, através de citocinas, você cria espaço. Então, o anestésico pega melhor, o PIB pega melhor, a camada córnea hiperkeratinizada, né, ela é prejudicial para a gente. Por isso que o caipira, por exemplo, o pessoal somente do interior da roça, por isso que eu falo assim, ele vai lá e faz o que com a árvore, né? Ele não dá ele, como é que chama? Ele, esqueci a palavra, né? Ele vai lá e dá uma polida, corta a árvore lá, a árvore vem bonita, né? Então a nossa Faz um pele, style. faz, mas tem uma palavra, né? Ele poda, ele poda. Então a nossa pele, nós temos o turnover celular em torno de 28 dias. À medida que nós envelhecemos, ele vai para 40. Então as pessoas mais idosas, mais velhas, elas demoram mais para esse turnover celular acontecer. O que é o peeling, então? É quando você coloca lá um agente químico ou um enzimático que ele acelera esse turnover celular. Então, o ácido bandérico, por exemplo, o salicílico, ele aumenta esse turnover celular. Ao invés de você renovar a tua pele em 28 dias, você renova ela, por exemplo, em uma semana, em 10 dias. Então, você força aquelas células, o queratinócito, né, a fazer uma renovação, e aí depois você tem que cuidar, não é? Porque, olha que legal, Juliana, eu vou falar só isso para você depois, para a gente seguir a nossa live. Nós temos 3 células importantíssimas na nossa pele, que é o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto, né? Então, eu fiz um slide muito bonitinho, né? Ficou muito legal, que eu dei o exemplo da nossa pele como se fosse um aquário. E esse aquário só tem 3 peixinhos, que é o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. Só que o queratinócito é o peixinho que precisa o quê, né? Renovação celular. Ele precisa de vitamina A, ele precisa de adapaleno. O melanócito, ele precisa evitar a peroxidação lipídica, tem que dar antioxidante para ele, vitamina E, vitamina C, não é? E o fibroblasto precisa de vitamina C para você fazer o colágeno. Só que o queratinócito é o peixinho fofoqueiro, porque como ele está ligado, 40 queratinócitos está ligado com o melanócito, tudo que você agride o queratinócito, ele avisa o melanócito. Aí vem o quê? Os cuidados para você não ter hiperpigmentação pós-inflamatória tardia. Por isso que nós usamos ácido mandélico. Então, tudo tem sentido. Quando você começa a entender a pele como um todo, a pele ela não é estática, a pele não é seca, a pele é líquida. Então, quando você começa a entender a pele como um todo, nós já somos capazes hoje de ser proativos. Então, quando eu vou fazer um procedimento, eu já sei o que eu preciso fazer para preparar aquela pele. Depois que eu faço o procedimento, eu tenho que repor essa barreira. Porque se o meu queratinócito, né, se vocês me permitem, né, uma expressão que eu não gosto muito, mas eu vou falar. O queratinócito, ele é o boi de piranha. Então, tudo que você faz na pele, né, jato de plasma, CO2, peeling, microagulhamento, quem que sofre o primeiro impacto? O queratinócito. Então, depois que nós fazemos o procedimento, nós temos que vir depois e recuperar essa barreira. Porque se você não recuperar a barreira, você começa a ter eritema prolongado, hiperpigmentação pós-inflamatória tardia. Então, existe uma conversa. Eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, de ir nos 4 meetings que teve da Academia Americana de Dermatologia, né? Foi 3 meetings, na verdade, em Orlando, San Diego e Washington. E o último congresso grande que eu fui, que tinha mais de 10 mil médicos, foi no INCAS, né? Foi em janeiro para finzinho de janeiro para fevereiro, quando começou a Covid, né? Lá não tinha falado nada ainda, porque ia dar uma maior explosão. Essa pessoa, 10 mil pessoas, 10 mil médicos, né? Então, o slide mais bacana que foi na aula de peeling lá, Juliana, e vocês que estão nos assistindo,
foi quando uma médica professora universitária, ela mostrou um slide que ela chamou assim, ó, crosstalk, que era a conversa entre o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. Jamais tinham mostrado. Então, hoje a gente já sabe que o profissional que trabalha com toxina botulínica, quando ele melhora a qualidade do colágeno, ele melhora o melasma. Porque a toxina botulínica, ela faz liberação do fator de crescimento beta. E o fator de crescimento beta inibe a produção de melanina, porque ele não deixa o MTF agir na produção de melanina. Mas deixa eu parar por aqui, porque nós temos mais outros ativos para falar. Mas é isso. Não, isso não é uma conversa, isso é uma aula. Uma Não, aula imagina, que é uma imagina. delícia. Eu fico aqui sem piscar de tanta informação maravilhosa. Eu Não, fico. imagina. Não, fico vidrificada aqui. Doutora Dasso, vamos aproveitar que nós começamos a falar de couro cabeludo, cabelos e tal. Vamos falar um pouquinho de alopecia. Como é Sim. que a gente pode, no outono, né? No outono, a gente tem essa queda capilar, seja ela proveniente de fatores externos, seja ela proveniente de fatores genéticos. Sim, Então, vamos sim. falar um pouquinho sobre ela? Sim, vamos. Olha, alopecia também é um termo que eu gosto muito de cabelo, né? Eu gosto muito, estudo muito cabelo também. Então, a alopecia, né, a alopecia androgenética, ela é contínua. Então, ela não para de acontecer. Só que tem um tempo da idade, né, principalmente do homem, androgenética, né, que ela se manifesta mais forte, que é na adolescência, onde os hormônios eles estão muito altos. Então, o principal hormônio que gera a alopecia é o DHT. Testosterona, ela cresce o cabelo. Se você pegar aquelas mulheres, tem muitas mulheres, né? Já tem uma repórter aí numa TV famosa aí, que eu sempre olho e falo para minha esposa, né? Tadinha, eu queria ajudar ela. Ela tem um cabelo de boneca, né? Sabe que as pessoas têm cabelo de boneca? Ou então, Fininho, aquelas né? senhorinhas que vão ficando velhinha, ela vai ficando com o cabelo fininho. Se você fizer, é claro que você tem que ter prescrição de médico, né? Se você fizer um sprayzinho com testosterona, a testosterona faz crescer o cabelo e engrossa o cabelo. Nós temos receptores, né, geneticamente, por DHT. Tanto é verdade, olha que legal. O médico que faz transplante capilar, ele retira da área doadora, né? E coloca na área Isso. receptora. E esse cabelo que ele transplantou, que o termo correto é isso, transplantou daqui para cá, ele não cai mais. Por quê? Porque geneticamente, esses folículos transplantados da área doadora para a receptora, eles não respondem ao DHT. Por isso que o profissional que vai fazer transplante capilar, ele sempre diz, vamos ver a tua área doadora, né? Então, o DHT é o hormônio principal, porque o DHT, ele estrangula, né, a papila, que fornece os nutrientes para o folículo. Então, quando você não tem mais nutrientes, aí vai vários fatores, né, que são também importantes para isso, a parte da alimentação, né? Nós sabemos hoje que doenças autoimunes fazem cair o cabelo, vitamina D3, né? A vitamina D3 todo mundo fala hoje, a vitamina D3, 20 nanograma, o paciente tem deficiência. Hoje, abaixo de 32, 30 nanogramas, já é uma deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3 está ligada diretamente com a alopecia, principalmente para a alopecia areata, que é uma doença autoimune. Então, ferro, mulheres, né? Mulheres que menstruam muito. Ferretina, 74% da queda de cabelo em mulheres está ligado com ferretina, né? No homem, é só 4%. Deficiência de zinco. Vitamina B12, abaixo de 300 microgramas de B12, o cabelo cai. Tanto é verdade, olha que bacana. Pacientes que fazem cirurgias bariátricas, eles têm uma queda de cabelo fulminante. E aí a B12 precisa ser reposta, de preferência nós usamos a metilcobalamina e não a cianocobalamina, metilcobalamina. Então, vitamina D3, olha, aminoácido sulforado. O nosso cabelo, ele é muito rico em cisteína, cistina. Eu vou além. O que eu gosto muito, Juliana, é do NAC, N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, além de fornecer para você a cisteína, ela aumenta os níveis de glutationa. E a glutationa hoje está diretamente ligado com o quê? Com a nossa imunidade, com a ação antioxidante. E só para fazer um ganchinho, né? Pacientes com melasma têm baixa de glutationa. Só que tem um problema. Se você der glutationa via oral para o paciente, ele não tem absorção. A biodisponibilidade da glutationa é muito baixa. Então, nós damos o quê? O precursor direto, que é a N-acetilcisteína. Então, é muito legal, quando você toca essa parte do cabelo, nós temos que focar, então,
a enzima, que é a principal, 5-alfa-redutase. Então, todos os ativos que agirem topicamente e via oral, que você age na 5-alfa-redutase, você diminui a queda do cabelo. Sem falar, né, do minoxidil, por exemplo. O minoxidil ele é consagrado, o minoxidil ele é vasodilatador, ele age no DNA, ele faz mitose, né? Então, o minoxidil é aquela droga, por exemplo, que é a dose de ataque. Você quer parar instantaneamente a queda do cabelo, você vai lá e faz o minoxidil. Mas nós temos outras drogas, vocês têm, né? Um ativo importante, e gostaria que você comentasse um pouquinho sobre ele agora. Exatamente. Aqui na Excipienta nós temos um ativo que é o Rutibio, que ele é indicado exatamente para que a testosterona natural no nosso organismo, produzida pelo nosso organismo, não se transforme no De DHT. testosterona. Sim. Isso. Tá? Então, o Rutibio, ele é indicado exatamente para que o DHT, que é o que causa a alopecia, para que ele não seja formado. Ele age na enzima conversora de testosterona em DHT. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui da cafeína, você pode até associar com a cafeína. A cafeína era uma grande competidora do DHT no receptor. Então, se você usar num tônico, ou mesmo até no shampoo, né? Você pode chamar esse shampoo de anti-5-alfa-redutase. Aí eu te dou outra dica. Você pode colocar a vitamina B6, 0,5%, usar o zinco, 2%. Você pode chamar esse shampoo um shampoo 5-alfa-redutase. Embora o shampoo, o que tem ação mais no couro cabeludo é um tônico, né? Você pode usar o ativo que você falou agora, e você pode colocar com a cafeína. Nós temos outros ativos que agem diminuindo. Mas se você tem já um ativo principal que modula a 5-alfa-redutase, né? Você não formando DHT, porque olha só que bacana. Nós somos um todo, não é verdade? A gente não é um trenzinho da locomotiva, nós somos uma locomotiva inteira. Tudo está ligado. Se você está com DHT em excesso, isso vai repercutir em alguma coisa. Então nós temos que fazer o quê? Equilibrar, né? Equilibrar os níveis de testosterona com o DHT. Eu, por exemplo, eu não tenho receptor para ter alopecia androgenética, mas eu tenho entradas. O meu avô faleceu com 86 anos com cabelo. Eu tenho muito cabelo, porque eu cortei meu cabelo faz 2 dias, né? A gente tem muito cabelo. Mas o paciente que tem alopecia, como a alopecia androgenética ela é contínua, o que não pode esquecer é isso. Então, o pai tem o gene, a mãe tem o gene, mas o menino está lá com seus 8, 9 anos, ele é cabeludo. Quando ele começa a entrar na puberdade, começa a ficar maturação sexual, ele vai cair o cabelo. Então, você pega um ativo desse, faz uma loçãozinha, ele vai usando, ele não vai cair o cabelo dele. Porque depois que o folículo, né, ele teve aquela miniaturização completa, ele fechou aqui o porozinho, o ósseo, aí você não tem como reverter mais. Enquanto você tem um folículo, tem esperança. E aí, como eu falei para você, Juliana, como nós trabalhamos com LED e com laser de baixa potência, nós temos o LED, o laser vermelho. O laser vermelho ele age na mitocôndria. Então, nós fazemos tratamento, você faz um tônico, coloca lá o tônico, já inibe o DHT, você vem com o LED, com o laser de baixa potência, ele aumenta a fase anágena, né? E diminui a fase telógena e catágena. Então, é muito legal. Então, é importante esse ativo que vocês têm, é um a mais, né, para a gente usar, porque também não tem muito, né, no mercado. Né? A gente não tem muitos ativos. Exatamente. E ainda, controlando essas fases de crescimento do cabelo, a Excipienta tem o Anagen. Nós temos o Anagen Nutri, que é para uso interno, né? Uma dose por dia de 100 miligramas é o suficiente. Você já começa a ver resultados em 2 meses de tratamento. E nós temos o Anagen de uso tópico. Ele é uma opção ao finasteride. E Anagen, desculpa, doutor. Ele é uma alternativa para quem não quer usar o finasteride, por exemplo. Exatamente. Tá. Na verdade, o Rutibio é uma alternativa para quem não quer usar a finasterida. E o Anagen, ele é, assim como o Rutibio é um produto de origem vegetal, né? E o Anagen, ele é indicado exatamente para essas pessoas que, por exemplo, que fizeram bariátrica. Eu fiz bariátrica e eu sofri muito com a queda de cabelo. Cai muito mesmo. Você começa a ver no espelho você emagrecendo, sua autoestima aumentando e o seu cabelo caindo.
É verdade. Assim, é desesperador. Então, o Anagen, ele é usado, é indicado também nesse caso, porque ele controla as fases de crescimento do cabelo. Ele aumenta a fase anágena e diminui a telógena. E Perfeito. esse nós temos os dois usos, interno e externo. Hoje a gente estuda muitos fatores de crescimento, né? Que você faz, por exemplo, nós fazemos muito PRP, né? Você faz o PRP, o microagulhamento, você tem a liberação dos fatores de crescimento. O importante é o profissional usar produtos, e é legal, né? Eu vou experimentar tudo isso que você está me falando aí, quero testar, porque eu trabalho muito com cabelo também, tem médicos importantes que prescrevem para a gente. E é importante, porque às vezes o paciente também sempre está acostumado com um ativo ou outro, ele quer novidades, não é? E vindo de Sim. uma empresa idônea, vindo com literatura, com certeza só vai ajudar você colocar nesse tônico, por exemplo, no shampoo, né? O shampoo, ele tem essa ação, dá para limpar o couro cabeludo, o tônico vai ser importante, né? Então, como eu trabalho com fotobiomodulação, Juliana, eu quero pegar esses ativos tópicos de vocês e fazer um tônico fotoativado, colocar lá um cromóforo nele e usar ele com LED vermelho, porque o LED vermelho, a mitocôndria, né? A mitocôndria é muito interessante, né? A mitocôndria, ela deveria ser mais valorizada. Quando você tem uma mitocôndria saudável, você tem energia. Muitas vezes o pessoal pergunta, nossa, Nelson, você tem um gás, né? Você faz até de noite. Há 10 anos que eu tomo, né? O booster mitocondrial que eu aprendi com o Henry Kigami, né? O Henry é um geninho que nós temos no Brasil de bioquímica. E aí eu tomo já há 10 anos. Então a mitocôndria é como se fosse um banco, né? Você vai no banco, você pede dinheiro para ele, o que o banco faz? Ele te empresta, ele cobra os juros. E a mitocôndria é a mesma coisa. Então, desde manhã que você está trabalhando, eu também, todo mundo está nos ouvindo aí, nós vamos gastando ATP. Se você não tiver uma poupança de ATP, adenosina trifosfato, se você não fizer devolver para a mitocôndria as coenzimas mitocondriais, você vai ter, às vezes, aquela pessoa, tem pessoa que é assim, ó, ela tem vontade de fazer, mas ela não tem energia. Sabe aquela pessoa? Ela começa a fazer um curso de inglês, ela para. Ela começa na academia, ela para. Ela começa a fazer um Não curso, ela termina para. nada. Ela não termina nada, porque ela não tem energia. Então, quando você usa o LED, o laser, ele dá o quê? Ele dá energia para o folículo. Então, como a gente está falando de cabelo, só para te dar um exemplo simples, mas que é muito bacana, você pega lá na tua fazenda lá que você tem, você pega lá aquela graminha que está verdinha, bonitinha, você e coloca ela do lado de uma terra que estava seca. Se você não regar, ela vai morrer. Então, o nosso folículo ele precisa ser cuidado. Nós temos um ângulo correto que forma o folículo, né? Então, quando esse ângulo cai demais, e aí tem uma ação muito importante também, Juliano, se você me permite, do cortisol. Então, para tratar de cabelo, o profissional ele precisa entender, porque o cabelo ele é inserido na matriz extracelular, né? Ele é inserido ali. Você vê, você fez cirurgia bariátrica, mulheres que têm nenê, né, teve parto, quando ela está muito estressada com o cortisol, esse cabelo, aquele cabelo que você faz assim, ele sai fácil. Você puxa, ele que sai, ele já está solto, né? Só de Então, passar a mão, né? só de Você passar passa a a mão. mão e sai com a mão Só de cheia de passar a mão. cabelo. Então, o cortisol ele tem uma ação muito grande no crescimento do cabelo, na fase anágena, porque ele que controla, então, esse cabelo ficar preso na matriz celular. Então, muito importante, eu sei que tem médicos nos assistindo, terapeuta capilares, de você ver também o cortisol. Se você não pode fazer exame, cuidar do paciente na parte hormonal, indica para o profissional que sabe cuidar, que ele vai te devolver o paciente para você cuidar do que você pode, né? Então, eu sempre falo disso, porque é importante você ter uma visão geral. Tireoide também, T4, T3, é unha quebradiça, é cabelo, pele pálida, cabelo caindo. Então, nós somos um todo. Por isso que você falou da cirurgia bariátrica, batata, você tem deficiência de vitamina B12, né? Então, tá tudo ligado. Agora, é claro, você pega um ativo que você faz um tônico, você já age na enzima principal, ele vai nos ajudar muito. Depois é só fazer o agregadinho, né? Nutracêutico, controle hormonal, e o paciente ele tem que ajudar também o profissional. Porque muitas vezes, você sabe, só para finalizar, Juliano, o minoxidil, muitas vezes, o paciente fala assim, o minoxidil para mim não funciona não. Você fala assim, quantas vezes você usa por dia? Ele fala uma vez. Não vai funcionar mesmo. A meia-vida do minoxidil são 6 horas. Então, se o paciente não usar 2 vezes no mínimo, o couro cabeludo mais úmido, ele não vai ter ação. Então, não tem milagre. Uhum. Não é? Você fez cirurgia bariátrica. Se você não se ajudar, você vai engordar de novo. Né? Então, às vezes, o produto é muito bom, mas ele precisa ser explicado muito bem pelo profissional e o paciente tem que ajudar, tem que fazer a lição de casa. Isso. Né? Ele tem que usar o Exatamente. tônico, massagear, usar direitinho. Mas vamos lá.
Vamos falar do que agora? Fotoprotetores? Então, na verdade, doutor Nelson, a nossa live dura 1 hora porque o Instagram ele corta a Ah, já live. é. Nossa, passou, eu nem vi. Eu nem Pois percebi. é, olha que maravilha. Nem É percebi. assim, é um show de conhecimento. Então vamos fazer o seguinte: fotoprotetor é um assunto que eu amo de paixão, que eu tenho verdadeiro fascínio e eu sei que você também tem. Gosto, Vamos gosto marcar muito. uma outra só para falar de Sim, fotoprotetor? vamos, com prazer. Aí dá tempo de eu ver todos, vocês mandaram um material bacana para mim lá, mandaram umas amostras, eu dou uma estudada melhor para estar inteirado com você, né? Porque, como eu te falei, né? Eu sou muito transparente com as minhas coisas. Então, a gente tem uma visão geral e aí você vai para o Isso, particular, né? Então, quando você pega um ativo, fica fácil de você engajar, né? Aí, só vou fazer uma exatamente. coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar só um slide aqui para a nossa próxima live. Eu quero, para a gente comentar sobre fotoprotetor, esse slide aqui, ele é pragmático. Tá vendo? Tá vendo? Sim, Ó, sim. esse aqui é um caminhoneiro, né, que ficou famoso, mas ele teve uma ação aqui que não usou fotoprotetor, né? Então, nós vamos falar bastante, quando você fala de fotoproteção, da parte da matriz extracelular. Então, Então nós fotoprotetor, precisamos de um tempo só para falar disso. vamos. O fotoprotetor, se você, só para finalizar, mas não cai não, tá? A live é 1 hora, mas não derruba mais não. O Que bom. fotoprotetor, só para você saber, antigamente os médicos mais tradicionais, dermatologistas, né? Hoje mudou um pouquinho, porque à luz da ciência foi provado, né, que algumas evidências científicas, muitas evidências científicas, mudou muito a cabeça, né? Principalmente os professores de muito tempo lá atrás, né? Nós temos algumas médicas importantes do Brasil que contribuiu para essa evolução de não ficar com essa coisa só, achar que existe uma verdade só na ciência. Né? Então, antigamente, o médico falava assim, ó, eu só prescrevo fotoprotetor. Ele não está totalmente errado. Então, se você perguntar assim, Nelson, qual é o produto básico? Você, ó, eu só tenho uma opção para comprar. O que você indicaria? Fotoprotetor. Entendeu? É. É claro que a gente vai usar várias outras coisas, mas o fotoprotetor é indispensável. Você imagina, eu sou ruivo, eu já tirei um vaso celular daqui, ó, já tirei um do Uhum. olho e já tirei um das costas. Hoje eu não tomo mais sol. Eu fico 10, 15 minutinhos no sol, fazer uma síntese de vitamina D3, suplemento também, Uhum. e caio fora. Mas a radiação solar, ela é cumulativa. Então esse caminhoneiro, ele ficou 25 anos dirigindo o caminhão, e a radiação UVA, ela passa o vidro, o UVB não. Então, o que Sim. aconteceu, né? Que nós vamos conversar na nossa próxima live. Se você não usar fotoprotetor, você vai ter geração de 28 metaloproteinases. Nós temos 28 metaloproteinases. E essas metaloproteinases, nós temos algumas principais, só para deixar um gostinho para o pessoal que vai assistir nossa próxima live. Nós temos a 1, a 3, a 2 e a 9, que elas destroem a nossa matriz celular. Ou seja, né? Você está na sua casa, estou aqui no apartamento, ninguém começa a fazer uma casa, um apartamento, pelo telhado. Você tem que ter os pilares, você tem que sustentar, né, essa parede. Essa é a nossa matriz celular. Quando você usa uma matriz celular para construir essa matriz celular, um tijolo de má qualidade, o cimento e areia, ela vai desabar e o telhado vai cair na tua cabeça. Ou Sim. seja, o fotoprotetor, ele protege a nossa casa, o telhado não cair na tua cabeça. Então, para você prevenir rugas, se você não usar um fotoprotetor, não é, que tem a proteção com o VA, o VB, infravermelho da mitocôndria, você está fadado a ter rugas precocemente. É isso mesmo. E isso é o gancho para nossa próxima live, Perfeito, é porque só a gente marcar depois. É, muito legal. Rosana gostou, a gente fica feliz, né? Porque a gente fica feliz fazer a live para vocês quando você escute que vocês gostam, né? E acrescente, né, Juliana? O é importante isso mesmo. é vir informações novas que você fala assim, nossa, pelo menos eu aprendi, né? Não fiquei ali 1 hora só vendo uma coisa que eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, bacana a gente conversa assim, com o maior prazer. Nós marcamos aí um horário e fazemos outra live de fotoprotetor, que eu também adoro. Perfeito, doutor Nelson. Eu gostaria muito de agradecer a sua Imagina. presença. A essa aula não é, eu volto a repetir, é uma aula, é maravilhoso, é uma didática, é fácil de entender, é fácil de colocar em prática, que também é muito importante, tá? E pro pessoal que tá Imagina. perguntando, a live vai ficar gravada.
tá? Então, agradecer, e nós desculpa. vamos marcar uma outra para falar Vamos. de fotoprotetor. Eu só não posso de esquecer de agradecer, mandar um beijo para a Sueli, né, essa Luciana, é uma profissional que eu respeito muito, que eu gosto muito dela, e ela que fez o Sim. nosso contato, né? Então, beijo, Sueli, espero que você tenha gostado também. Tá Su, bom? minha amiga, meu braço direito e esquerdo aqui, minha companheira. É uma delícia mesmo. É uma Obrigado. pessoa maravilhosa. Doutor Muito bom. Nelson, muito obrigada pelo seu tempo, Imagina, eu muito que obrigada agradeço. pelo seu conhecimento compartilhado. Imagina, é um prazer, viu? Boa noite a Boa todos. noite, muito obrigada e muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que faz? Cancelar, não é? Eu não sei postar.